Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Governo restringe entrada de estrangeiros no Brasil por mais 30 dias. Presidente Jair Bolsonaro diz que jamais entregaria o celular a pedido da Justiça. E a repercussão da divulgação do vídeo da reunião ministerial liberado pelo STF. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Empréstimo para começar a pagar daqui 90 dias. O governo prorrogou uma portaria que restringe a entrada de estrangeiros no Brasil. A medida é uma forma de reduzir a propagação do novo coronavírus. Vamos até Brasília falar com Luiz Fara Monteiro. Fara, por que essa decisão foi tomada? Boa noite para você. Oi, Giovana, boa noite. Essa portaria leva em consideração a necessidade de dar efetividade às medidas de saúde para a resposta à pandemia do coronavírus. Publicado em edição extra do Diário Oficial da União, essa decisão, os documentos têm em conjunto da Casa Civil, foi uma decisão em conjunto da Casa Civil e dos Ministérios da Justiça, Saúde e Infraestrutura, que substitui normas que já fechavam as fronteiras para alguns países. A restrição não inclui brasileiros que venham de fora ou imigrantes com residência definitiva em território nacional e estrangeiros em missão a serviço de organismos internacionais, desde que devidamente identificados. Esse texto fala em restrição excepcional e temporária de entrada no país dos estrangeiros de qualquer nacionalidade por 30 dias. A medida foi adotada no dia 23 de março e antes restringia apenas a vinda de algumas nacionalidades, só que agora foi ampliada para todos os estrangeiros. A recomendação é da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Giovana. Obrigada por enquanto, Fara. Até já, a gente já se fala. E agora, nesta sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal liberou o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Nesta edição, nós vamos ver alguns dos trechos principais da gravação. No mais aguardado deles, o presidente Jair Bolsonaro comenta possíveis mudanças na segurança dele e dos filhos. Fazer a p*** o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Para o ex-ministro Sérgio Moro, esse trecho da fala de Bolsonaro na reunião ministerial comprovaria a tentativa de interferência na Polícia Federal. Na próxima fala, o presidente comenta a falta de informações de inteligência e diz que vai interferir. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos eu falo com o Paulo Guedes, se tiver que interferir. Nunca tive problema com isso, zero problema com o Paulo Guedes. Agora, os demais, vou. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode viver sem informação. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha. Uma vergonha que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte, é uma verdade. Num outro trecho, Bolsonaro fala sobre pedido de impeachment e da participação dele em uma manifestação que pedia intervenção militar no Brasil. Quando se fala em possível impeachment, ação no Supremo, baseado em filigranas, eu vou em qualquer lugar no território nacional. Ponto final. O dia que for proibido de ir para qualquer lugar do Brasil, pelo Supremo acabou o mandato. E espero que eles não decidam, ou ele, né, monocraticamente, querer tomar certas medidas, que daí nós vamos ter uma crise política de verdade. E eu não vou meter o rabo no meio das pernas. Isso, zero. Tá certo? Porque se eu errar, se achar um dia ligação minha com o empreiteiro, dinheiro na conta na Suíça, porrada, sem problema nenhum. Vai para o impeachment e vai embora. Agora, com frescura, com babaquice, não.
até em cima do que eu falei, em frente ao Forte Apache. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Ponto final. O pessoal estava lá, eu fui lá, dia do Exército. E falei algo que eu acho que não tem nada demais. Mas a repercussão é enorme. Oh, AI-5. Cadê o AI-5? Acabou com o AI-5, não existe adicional no Brasil mais. É uma besteira. Durante a reunião, o presidente defendeu o armamento da população para evitar uma ditadura. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um filho da aparecer para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura. Facílimo. De um prefeito, faz um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro comentou a divulgação do vídeo e falou também sobre outra polêmica do dia. O STF encaminhou para avaliação da Procuradoria-Geral da República um pedido feito por parlamentares para apreender o celular do presidente. Esse meu telefone é institucional. Tem registrado ligações com chefes de estados, com pessoas aqui que decidem as questões no Brasil. Agora me desculpe, senhor ministro Celso Mello. O senhor me desculpe. Retira seu pedido, que meu telefone não será entregue. Nenhum ministro meu tem responsabilidade do que foi falado ali, que foi uma reunião reservada de ministros. Não foi uma reunião aberta. E essa sempre foi a nossa prática. Qual parte do vídeo contenha a mínima comprovação que houve interferência minha na superintendência do Rio ou de qualquer outro estado ou na diretoria geral da Polícia Federal? Zero, não tem nada. Isso é um tiro na água, sequer um tiro de festim, foi um traque. Então voltamos a Brasília com Luiz Fara Monteiro. Fara, como reagiram os políticos que foram citados nesse vídeo? Olha, Giovana, a repercussão no Congresso Nacional foi grande. A deputada Carla Zambelli, por exemplo, afirmou numa rede social que a reunião ministerial só provou mais uma vez ao povo brasileiro que, sob o comando do presidente Bolsonaro, o nosso país está em boas mãos. O senador Major Olímpio, líder do PSL, afirmou que a reunião parecia uma briga acalorada de botequim, mas que dentro do campo jurídico ainda ficam interrogações se Bolsonaro quis interferir na Polícia Federal, conforme acusou Sérgio Moro. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, ressalta que Bolsonaro tentou interferir em investigações que estavam em curso. Já o deputado Marcelo Ramos, do PR, afirmou que não viu nenhum dano de natureza jurídica da parte do presidente Jair Bolsonaro. Giovana. Fara, antes da gente continuar com as atualizações de Brasília, aliás, vamos ver alguns trechos dessa reunião. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, atacou o Supremo Tribunal Federal. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. E é isso que me choca. Era só isso, presidente. Eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com agenda própria. Eu percebo que tem o jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar. Vamos voltar a Brasília, então. Fara, agora que o conteúdo da tão falada reunião ministerial veio a público, quais vão ser os próximos passos do inquérito que investiga a suposta interferência do presidente na PF?
É um longo caminho, Giovana. Depende muito do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já que a PGR é responsável por investigações referentes ao chefe do Poder Executivo. Essas investigações são conduzidas pela Polícia Federal, que pode indiciar ou não o presidente e outros investigados, como o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que, segundo o empresário Paulo Marinho, teria sido avisado com antecedência de uma operação da PF que atingiria o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. Já agora, se o Procurador-Geral da República se manifestar favorável, à continuidade, o presidente deve prestar depoimento, podendo até indicar a melhor data ou mesmo ser ouvido para responder às perguntas por escrito. Caso o procurador denuncie Bolsonaro, e aí é, no caso, o STF quem oferece a denúncia à Câmara dos Deputados. No Parlamento, seriam necessários 342 votos, 2/3 do total, para autorizar a abertura de uma ação penal contra Jair Bolsonaro. Giovana. E Fara, antes de encerrar com você, a gente vai ouvir o trecho em que o presidente Bolsonaro acusa os governadores de São Paulo, do Rio e o prefeito de Manaus de se aproveitarem politicamente da pandemia. O que esses caras fizeram com o vírus, esse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Fara, e o que as autoridades citadas nessa reunião ministerial disseram? Então, o governador de São Paulo, por exemplo, João Dória, afirmou que o Brasil está atônito com o nível da reunião ministerial. Palavrões, ofensas e ataques a governadores, prefeitos e até mesmo a ministros do Supremo Tribunal Federal demonstrariam, segundo Dória, um descaso com a democracia, desprezo pela nação e agressões à institucionalidade da presidência da República. Já o governador do Rio, Wilson Witzel, disse que a falta de respeito de Bolsonaro pelos poderes atinge a honra de todos e que sente na pele o desapreço do presidente pela independência entre os poderes. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, gravou um vídeo. Ele disse que o presidente Jair Bolsonaro transforma a solenidade de uma reunião ministerial em conversa de malandros de esquina e quebra a liturgia do cargo, além de vulgarizar a instituição que deveria saber honrar e também exibe um despreparo na condução da presidência. Giovana. Obrigada, Fara, por todas as informações que você trouxe para a gente. Na tarde desta sexta-feira, o Jornal da Record promoveu uma live com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Entre os assuntos da conversa, o presidente falou sobre a divulgação do vídeo da reunião ministerial com o presidente Jair Bolsonaro. Mediado pelo apresentador Eduardo Ribeiro, o encontro teve a participação dos jornalistas Celso Freitas e Cristina Lemos. Rodrigo Maia defendeu a transparência do Supremo Tribunal Federal em divulgar o vídeo da reunião. Eu acho que todo mundo, quando sofre uma investigação com mais transparência, geralmente faz críticas, reclama que é um excesso, mas ninguém olha o passado. No passado, quando os seus adversários foram investigados, que veio a público, por exemplo, no caso das conversas do presidente Lula com o presidente Dilma, eu não vi ninguém do nosso campo, já me coloco nesse campo de oposição ao governo da presidente Dilma, criticando a decisão. Por causa da pandemia, nós saímos de um rombo fiscal de 124 bilhões de reais para 525 bilhões de reais. Isso. O Brasil quebrou, presidente? Tem salvação para o Brasil? Não, o Brasil não quebrou. O que o Brasil precisa, e nós fomos, o Congresso foi fundamental, com a aprovação da emenda constitucional da guerra, limitando os gastos ao ano de 2020, não fazendo despesas permanentes para problemas que são emergenciais, que precisam ser resolvidos esse ano. A despesa vai crescer muito esse ano, o déficit vai crescer, o endividamento vai crescer. O que nós precisamos é estar dialogando para que no período pós-pandemia a gente tenha as condições de construir os caminhos, através do comando do Poder Executivo, de uma melhoria da qualidade da gestão pública e junto com o Parlamento, nas leis, nas reformas que ainda não foram feitas, que precisam ser feitas e que vão ajudar muito o Brasil nessa retomada. Como é que o senhor enxerga a proposta de reforma administrativa e também a reforma tributária? O Ministério da Fazenda, da Economia, ele tem colaborado com que essas reformas caminhem dentro do Congresso? Não tem, a administrativa não chegou ainda. Ela é fundamental, agora mais do que nunca. Nós precisamos não apenas reduzir o tamanho do Estado,
mas melhorar a qualidade do gasto. Então, a reforma administrativa vai ser muito importante, porque a gente precisa reduzir o tamanho da despesa corrente, pessoal mais as contas, custeio, e ter mais espaço fiscal para investimento. A crise econômica está dada de qualquer jeito, não tem saída, o vírus vai atingir a atividade econômica. Agora, nós abrirmos mão, né, de salvar vidas, né, pela atividade econômica, não dá um resultado econômico que você precisa, e nós temos um número de perdas de vidas muito maior. Eu sei que tem uma crise política, mas não é possível que a crise política seja, nesse momento, mais importante, que a necessária união de todos, mesmo os que pensam diferente, com um único objetivo: salvar vidas e garantir, né, o melhor caminho para que no pós-pandemia a gente possa recuperar a nossa economia. Se nós não fizermos um acordo em conjunto de economia, aí fica parecendo que é só contra a política. Eu acho que todos têm que fazer um esforço e todos têm que contribuir. Em São Paulo, 77% dos municípios do estado já registram casos da Covid-19. Vamos ao vivo, então, com Jairo Bastos. Oi, Jairo, boa noite para você. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite para todo mundo. São 500 municípios atingidos e 5.700 mortes. O que chama a atenção também é a taxa de ocupação de leitos de UTI com pacientes da Covid-19, que na Grande São Paulo já ultrapassa os 91%, em todo o estado chega a 74%. Pelo menos 229 municípios paulistas registraram óbitos. A maior parte, 73%, são pessoas com idade superior aos 60 anos e que apresentavam doenças como diabéticos e também cardíacos. Giovana. Obrigada, Jairo. Bom descanso para você. E antes de anunciar uma data para a retomada das atividades econômicas, a Prefeitura do Rio tirou da página oficial da internet o número de óbitos por Covid-19. Boa noite, Marcos Marinho. Qual foi o motivo dessa retirada? Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. O prefeito Marcelo Crivella disse que a retirada do número de óbitos do painel da Prefeitura tem a ver com uma mudança no protocolo de contagem. Uma nova metodologia começou a ser elaborada pelo Conselho Científico da cidade. Sobre a reabertura das atividades econômicas, o prefeito Marcelo Crivella não quis adiantar nenhuma data para, segundo ele, evitar especulações. Mas ele garantiu que tudo deve acontecer já nos próximos dias. Giovana. Obrigada, uma boa noite para você. Parte do comércio vai reabrir na segunda-feira em Belo Horizonte. Vamos ao vivo à capital mineira com a Virgínia Nalon. Oi, boa noite, Virgínia. Que setores vão voltar a funcionar? Oi, Giovana, boa noite para você. Poderão reabrir salões de beleza, lojas de cama, mesa, banho, papelarias, perfumarias e até os shoppings populares. Esses estabelecimentos deverão ter álcool gel e também ali as pessoas têm que garantir a distância mínima entre elas e todos devem usar máscaras. No caso dos salões de beleza, o atendimento será somente com hora marcada e com intervalo de 30 minutos entre os clientes. A decisão foi baseada nas taxas de contaminação e ocupação de leitos na capital, que estão abaixo da média nacional. Hoje, Minas registrou 10 mortes pela Covid-19. A previsão para o pico da doença no estado ficou agora para o dia 10 de junho. Giovana. Virgínia, obrigada pelas informações. E em meio à pandemia do coronavírus, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aceitou o pedido da Prefeitura de Porto Alegre para aumentar o teto salarial do Executivo. Olá, boa noite. Com isso, o teto salarial do Executivo passa de R$ 19.400 para R$ 39.200. Esse é um pedido que havia sido feito ainda em 2017, mas o Ministério Público entrou na Justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade em 2018, que foi acatada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A Prefeitura de Porto Alegre, então, entrou com um recurso que foi aceito também pelo TJRS e, portanto, agora o aumento foi autorizado. Mas essa é uma decisão liminar, portanto, ainda aguarda por um julgamento definitivo. Foi aprovado nesta sexta-feira em sessão virtual na Assembleia Legislativa da Bahia o projeto de lei que prevê multa de 5 até 20 mil reais para quem elaborar, divulgar e utilizar mecanismos de compartilhamento em massa de fake news sobre epidemias, endemias e pandemias no estado. Os valores das multas serão utilizados no combate à pandemia.
As denúncias poderão ser encaminhadas ao Ministério Público da Bahia e os responsáveis poderão responder pelo crime de compartilhamento e criação de mentiras e calúnias. Aqui em Belém, o comércio vai reabrir gradualmente a partir da próxima segunda-feira. O plano de retomada será divulgado apenas no domingo, dia em que termina o lockdown na capital do Pará, que está em vigor desde o dia 7 de maio. Segundo o prefeito, apesar dos leitos de UTI estarem lotados, a cidade reduziu os números de contaminados e de mortos por Covid-19. O mercado financeiro encerrou a tarde dessa sexta-feira na espera da divulgação do vídeo da reunião ministerial com o presidente Bolsonaro. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 1% acima dos 82 mil pontos. O Ibovespa subiu quase 6% durante a semana. Já o dólar fechou praticamente estável, vendido a R$ 5,58. Na semana, a moeda americana desvalorizou 4,5%. A China anunciou nesta sexta-feira resultados positivos nos testes iniciais de uma possível vacina contra a Covid-19. Segundo o estudo publicado na conceituada revista científica The Lancet, o imunizador se mostrou seguro e capaz de induzir a criação de anticorpos em seres humanos. A pesquisa acompanhou 108 voluntários por 28 dias. Os resultados finais devem sair em 6 meses. E cientistas britânicos afirmaram que as crianças, além de terem sintomas mais leves da Covid-19, também estão menos suscetíveis a uma infecção. Segundo os pesquisadores, ainda falta uma comprovação científica, mas existem algumas evidências. Apesar disso, o grupo pediu cautela em relação ao resultado. O estudo está sendo usado para determinar uma volta segura das aulas presenciais no país. Nos Estados Unidos, um chefe de cozinha premiado usou o próprio restaurante para ajudar pessoas carentes e profissionais de saúde. Cerca de 3 mil pratos são entregues por dia. O restaurante em Nova York, que já ganhou 3 estrelas Michelin, foi obrigado a fechar as portas por conta da crise da Covid-19. E para o chefe, o sorriso agradecido das pessoas é a recompensa de todo o trabalho feito. É assim que termina essa edição do Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta semana. Obrigada pela sua audiência. Uma boa noite. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção.